Olá, ouvintes, meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal, eu sou o Fabrício. Oi, gente, eu sou a Gabi. Estamos aqui para mais um episódio do Chama a Clínica, seu podcast semanal sobre medicina e amenidades médicas. E hoje vamos começar mais um episódio do quadro 72x24, aqui no Chama a Clínica, em parceria com a Nuve, o único assistente de voz que permite criar, assinar e compartilhar seus documentos clínicos de onde você estiver. Esse quadro é parte da campanha Tempo é o que Falta e a Nuve Devolve, que convida 20 mil residentes a testarem a Nuve gratuitamente por um ano. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo da residência e o tempo que a gente gasta com cada tarefa, porque no meio da rotina mais puxada da medicina, toda ajuda pode ganhar tempo, ela faz diferença. Com a Nuve, você resolve isso em poucos cliques ou até por comando de voz. Para garantir o seu acesso gratuito, é só clicar no link da descrição. E agora sim, bora para o episódio. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. Eu falo isso para todo mundo, eu tenho que criar outros termos, mas é porque realmente todo mundo que a gente convida para cá tem um lugar no nosso coração. A Ariane é nossa residente R2 de clínica médica. Nós vamos bater um super papo com ela, então eu já queria te agradecer. E o Chama a Clínica, gente, ele está com uma temporada de episódios maravilhosos. Então você, criatura, que tá aí no trânsito, sem saber o que fazer, liga no Chama a Clínica, manda pro amigo. A gente tem feito aí com mais regularidade. É um compromisso nosso em 2025, então a gente tá preocupado com essas metas do ano. E a gente tem conseguido cumprir algumas dessas metas, e uma delas é a assiduidade dos nossos episódios. Então, já manda pro seu amigo aí que não conhece o Chama. Ari, bem-vinda, se apresente para os nossos ouvintes. Ei, gente, é um prazer e uma honra estar aqui com pessoas que eu tanto admiro, né, no Chama a Clínica, o melhor podcast do Brasil. Olha Gente, só, propaganda. Leandro, fala que agora que você conta que você é residente deles, entendeu? Conflito de interesse. Que não, amanhã né? quem faça o escala... Gente, Não, e a gente olha, não faz a em escala nossa dela. defesa, a gente não faz a escala dela. E ela não está rodando com a gente agora, então ela não vai ganhar nada verdade. falando bem da gente. Exatamente. Então, A gente não realmente, consegue por nem amor. defendê-la, né? é por amor. É verdade. Mas é recíproco. Mas a Ariane, você vai contar que você foi a primeira equipe que você rodou no hospital? Aí, foi. quando ela entrou na residência, ela começou com a gente. É verdade. E aí, o amor à primeira vista. Com Claro. certeza. E assim, aquela mistura. Eu não fazia plantão noturno, foi a primeira equipe que eu fiz plantão noturno, então foi um conjunto de coisas, de novidade, foi muito intenso, mas ao mesmo tempo foi apaixonante, assim, viver a residência, tendo a primeira equipe sendo vocês como preceptores e tendo todo o aprendizado inicial ali, aquela vontade de aprender e ao mesmo tempo um mundo de novidades mesmo, foi muito bom. Ela É um que faz a choque, gente né? chorar. A mudança, assim, do acadêmico pro residente. Tem uma mudança radical aí. Verdade. A Ariane, ela vai contar aqui, que a gente vai fazer ela contar histórias de acadêmico da Ariane. Não, calma lá. Vamos lá, então. Como que foi? Essa pergunta a gente faz pra todo mundo. Mas como que a medicina entrou na sua vida? Bom, minha mãe é médica e desde pequena, assim, eu sempre vi ela trabalhando muito, mas eu vi um carinho muito grande dela com os pacientes, uma humanidade que eu nunca antes tinha visto em outros médicos. Eu olhava para ela e eu admirava isso e eu falava, poxa, eu quero ser isso, vamos ver. E aí, no ensino médio, eu fiz, né, eu gostava muito de biologia, de química, na hora que eu fui estudar corpo humano, pra mim era fantástico, assim, eu era muito curiosa, e eram as matérias que eu mais gostava. No ensino médio, idem, e aí eu falei, gente, eu gosto muito de cuidar das pessoas, saúde, pra mim, é uma coisa que sempre foi infiltrada na minha casa, assim, a minha mãe sempre falou muito sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre... Enfim, era uma coisa muito intrínseca lá dentro. Então, eu optei, eu falei, olha, quero a área da saúde e eu não me vejo em outra área, assim. Eu sou muito feliz sendo médica, acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Que legal. Legal quando a inspiração vem de casa, né? E ela é especializada em quê? Ela fez dermatologia. Que legal. Sim. Que legal. E ela ficou feliz, assim, de você seguir... É a Muito. diferença do profissional que é realizado, né? Porque às vezes a gente vê alguém falando assim, nossa, você vai querer que fulano faça? Quando a Gabi foi fazer, eu não
não rolou uma pressão, mas Mas a ideia era... se eu fizesse medicina. Não. Igual agora, sem pressão pra fazer clínica Não, médica. agora rola Eu tenho pressão. total escolha, gente. Não, Haha. clínica, não tem escolha, ela vai fazer clínica médica. Agora, a medicina eu não escolhi. Eu já deixei ela escolher. Agora, a sensualidade. Brincadeira, mas assim, eu fiquei, quando ela me perguntava, e a minha mãe ficava horrorizada, porque minha mãe tinha muito pânico de hospital, então ela nem queria, se fosse pra ela escolher, ela não teria escolhido medicina pra gente. médica da família? Sou. Quando eu tava pra fazer o Enem, assim, essa época que é pouco tensa, né? Pouco estressante. Foi muito engraçado. Eu tava... um dia à noite, tava indo dormir cedo, tipo, dormindo cedo, estudando muito e tal. Aí, do nada, e tava tendo uma festa lá em casa. Aí ela chega de madrugada, me acorda e fala assim, a gente precisa conversar. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa aqui que tá rolando, que ela tá me acordando, assim. É uma revelação, a Gabi nunca tinha contado essa história. Aí, não faz medicina, não? Vamos fazer direito? Aí eu falei, que? Mãe, Não, pra começar, fala sério. Que horas? Pelo amor de Deus, amanhã a gente pode conversar sobre isso. Segundo, que ela, não, você vai sofrer demais, trabalhar demais. tá vendo sua irmã? Eu acho que você daria uma ótima advogada. Eu falei, ai, mãe, tá bom. E ela usava o Amanhã a gente exemplo da irmã. conversa. Tá vendo sua irmã? Como é que ela estuda? Olha como é que ela Ela não tem trabalha. vida. Olha como não tem vida. Olha E como foi é que no ela tá auge, acabada. assim, quando eu entrei na faculdade, foi no auge da residência da Carol. E ainda coincidiu com a pandemia. Então, a Carolina tava trabalhando muito, assim, carga horária exaustiva. Então, ela olhava pra aquilo e ficava horrorizada. Falava, é sério? Ela montava pra mim, olha isso, é isso que você quer pra sua vida? É isso mesmo? Então, assim, esse poder, falando de influências boas, quando a gente é realizado, né, assim, quando a gente realmente tem amor pelo aquilo que a gente faz, quando a outra pessoa pensa em seguir esse mesmo caminho, é motivo de orgulho, né, de alegria. Com certeza, ela ficou muito feliz. É isso que eu ia perguntar, exato. Sua mãe, qual a visão da sua mãe com você médica? O que eu posso falar é, os olhos dela brilharam a hora que eu falei que eu realmente queria medicina. Você tem irmão? Tem irmã. E a minha irmã fez uma área totalmente diferente. Ela fez design de moda. Que legal. No início, assim, foi um pouco difícil Ela que pra... mora em Milão? Isso. Ah. Ela mora na Suíça. Chique. Chique. Infelizmente longe, mas sempre pertinho de coração. Mas quando a minha irmã decidiu fazer design de moda, foi um choque pra minha mãe. Assim, era mais anos atrás, né? As pessoas não tinham uma visão boa disso. Então... E foge aquela tradição, né? Engenharia, direito, exato, medicina. Exato. E assim, ela foi em frente, seguiu, fez o que gostava, é muito feliz com isso. E aí eu já fui pro lado da minha mãe e eu pensava muito assim, será que eu tô fazendo isso porque é a influência da minha mãe ou eu realmente quero fazer isso? Legal. E eu refleti muito isso antes de tomar a decisão e eu cheguei à conclusão de que era isso mesmo, que não era uma influência de outra pessoa. Na verdade, não influência, era uma inspiração. Mas você conversou sobre isso com ela? Conversei várias vezes. E ela, assim? Ela fala que não queria me influenciar, mas que ela amava muito o que ela fazia, que ela se via muito feliz. E que se fosse a minha decisão, isso mesmo, que ela tava me Eu tô apoiando. querendo aprender como fazer. Como fazer com a Helena também, sem Você vai muita pressão. incentivar? Ou... Eu vou ensinar. Ou vai ser igual a minha mãe? Quiser, assim, não, mas eu nunca Qual vou você desincentivar, vai não. Porque eu sou suspeito pra falar. Ou vai ser disso. igual eu com a Gabi pra clínica médica. Não, faz o que você quiser, Não, mas, clínica cara, médica. Depois de eu acho clínica que- médica. Faz o que você quiser depois de clínica médica. A Gabi, depois que ela me conheceu, assim... É ela pressão sofre dupla. muito mais com a pressão de clínica médica do que você. É engraçado, assim, ter essa inspiração tão em casa, porque é uma faca de dois gumes, assim, ao mesmo tempo que é muito bom porque você conhece a pessoa que você se inspira. Eu tenho isso com a Carol. Eu vejo ela, tá ali, eu vejo, eu acompanho o dia a dia, eu sei que é real, não é uma inspiração fake. É uma diva Coloco o acessível. sarrafo lá em cima, porque... eu acho que você deve sentir isso com a sua mãe. Não existe ser menos do que ela é para os pacientes. Então, isso já dá um gás e um medinho a Com mais. certeza, concordo plenamente com isso. sem dúvida. Agora, Ariane, eu tô perguntando da sua mãe, assim, quando você escolheu clínica médica, Como é que e, foi? Verdade. assim, porque você trabalha muito, você tá na residência, tem pressão, como que ela convive com isso, assim? Porque mãe é protetora, assim. E muitas dermato vezes, é uma assim. rotina muito ambulatorial, né? Clínica médica é diferente, Plantão, assim. essa confusão. Então, muita coisa, né? Que eu pensei antes de tomar essa decisão. Minha mãe, inicialmente, as áreas mais visadas da medicina, vamos ser verdadeiros, né?
São oftalmo, As dermato. áreas que envolvem procedimento. Exatamente, assim, pensando no retorno financeiro Sim. mesmo. Mas eu desde sempre, desde o início da faculdade, eu sempre gostei muito de matérias que exigiam muito raciocínio clínico. Então, pensar em hipótese diagnóstica e, enfim, exame físico, eu gostava dessa ideia e eu via a clínica médica perfeitamente nesse conjunto aí. E aí, na hora que eu falei com Escutei, ela... Gabi. Na hora que eu falei com ela, ela me olhou meio assim, tipo, você tem certeza? Ilha? E aí, e às vezes as pessoas me... Certeza é onde a gente que... exatamente. E aí, às vezes, as pessoas me perguntavam, tipo, Ariane, você tem certeza que você tá fazendo? Porque não ganha muito. Você tem certeza? Gente, teve uma acadêmica que falou assim, Carol, mas como que você faz pra comprar suas coisas? Aí eu trabalho. Gente, isso Como é todo uma mundo questão compra. até agora. Assim, eu tô É rodando porque o povo acha que clínica médica passa fome. Exato, exato. Não, Onde vivem, o que fazem, como foi comem. literalmente isso. Eu tava conversando com um professor e ele é neuro. E aí eu tava falando que eu gosto muito de clínica, que eu já tinha pensado em neuro, eu acho legal, mas que eu gostava mais de clínica. Aí ele pior que você tem cara de clínica, sem querer te ofender. Olha isso. Gente, é uma coisa... Tá, Que o Cara. congresso de clínica é uma pobreza, né? Eu falei, ô Jesus. Calma lá, Calma que lá, a a gente gente tá mudou isso ano mudando esse- passado. Mas é interessante isso, assim, da clínica médica. Terapia intensiva é o mesmo caminho, assim. E depende do que você... O foco. O foco é comprar um casão, um carrão, aí você pode... Faça medicina, Eu acho que sabe? é isso. Vai Pode pra... Talvez nem Vai pra medicina faça. investimento. Dentro da medicina, cada vez tá mais difícil você ganhar essa dinheirada toda, assim. Mas você se vive muito bem, gente, assim. Se vive muito bem com clínica médica. Você consegue ter uma vida muito boa sendo clínico. Então, assim, agora, se a remuneração for o foco, e não era seu foco, você acabou de falar que Só a agora... remuneração, né? Eu acho que a remuneração ela é importante, mas ela não É o deve... foco principal, né? Assim, Isso. não pode ser o foco principal. Ela assim. não deve ser a única a guiar a nossa decisão. Ninguém aqui defende, a gente defende aqui o sacerdócio. A gente não defende isso, a gente tem que viver. Você acabou de perguntar, como que você vive? Ó, eu trabalho, então para isso eu ganho. 3 empregos, gente, é difícil. E por isso eu ganho. E Chamar por a clínica isso, nas horas vagas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de... Ninguém vai defender por a gente precisar do dinheiro, ninguém vai defender olha, a gente vai fazer isso por amor. Não é só por amor, é porque a gente ama também, né? Isso. E amar o que se faz permite que a gente faça muito melhor e por mais tempo. Que é isso que Sem as pessoas reclamar, se perdem. né? Sem reclamar. E a vida inteira, gente, a vida inteira é muito tempo. Você pode transicionar a sua carreira, né? Dentro de um ambiente ali. Comecei na terapia intensiva, dava muito plantão. Hoje em dia já não dou tanto plantão mais. Amo a terapia intensiva. Mas você vai fazendo as suas escolhas. Se você tem uma boa formação, você consegue ir escolhendo e direcionando a sua carreira para aquele momento de vida que você tá. E isso é muito legal, porque a remuneração ela também vem muito disso. Quando você faz uma coisa que você gosta muito, naturalmente você se dedica mais, você se destacando-se você alcança opções melhores e oportunidades melhores de trabalho. Fazer uma coisa única e exclusivamente pelo retorno financeiro, muitas vezes vai levar à frustração, se você não é apaixonado pelaquilo. Muitas vezes você consegue unir o útil ao agradável. É o meu caso com a clínica médica. Eu amo a clínica médica. O retorno financeiro, por não ter procedimento, a gente consegue agregar valor à nossa hora muito menos comparado com outras especialidades. Mas isso permite com que eu trabalhe tanto e seja tão feliz a ponto de falar para todo mundo fazer clínica médica. Então, se você está na dúvida, Bom, faça clínica médica. E aproveitando, né, que a gente tá no... Gabi, você tá... A Gabi não tá na dúvida, vendo a gente, ela já pressão, meu escolheu. Deus. Aproveitando agora que a gente vai entrar mais um pouquinho na sua escolha da residência, como escolha de hospital, como que foi esse processo, a gente tá com uma parceria super legal. Esse episódio é em parceria com a Nuve, que é uma plataforma de inteligência artificial criada por médicos para médicos, que busca otimizar a sua rotina. A gente vai explicar um pouquinho mais de como funciona a Nuve, dar alguns exemplos, mas ela vem forte agora, principalmente com residentes,
Porque a gente, residente, vive na burocracia, né? Vive amontoado de papel. E a Nuvi tenta e consegue devolver alguns minutinhos pro residente. Mas De vamos. minutinho. Ou e de várias horinhas. minutinho. De minutinho ganhamos horas. É. Conta pra gente, como que foi escolher fazer clínica no Mater? Então, eu sempre sonhei na faculdade em fazer clínica em hospitais públicos. Era um sonho, assim, eu achava que eu ia colocar muito mais a mão no paciente, eu ia viver a rotina mesmo intensa e aí, aos poucos, eu fui vendo outros serviços, conversando com outros residentes, né, de serviços públicos, privados, enfim. Tem o meu noivo, que fez residência no Mater, então acabou pesando um pouco pro meu lado também. E aí, conversando com todo mundo, pensei no que eu queria pro meu futuro, sabe? Eu fiz várias provas PSU, fiz Santa Casa, eu passei na Santa Casa, e aí, na hora de decidir, eu falei assim, meu Deus. Essa decisão. Agora eu vou ter que pensar bem. Conversei muito, e aí, pensando mesmo o que eu queria pro meu futuro, eu sempre pensei, eu entrei na faculdade querendo fazer endocrinologia, e eu queria, pensando nisso mesmo, o público que eu queria atender foi direcionado para o Mater. Principalmente, assim, é um hospital grande, serviço referenciado, né, com ótimos profissionais, tem uma propedêutica, a gente consegue fazer uma propedêutica extensa, e eu queria viver isso, eu queria poder fornecer o melhor para o meu paciente em termos de exame, investigação e diagnóstico mais rápido. Então, eu escolhi um Mater nesse sentido, assim, foi uma ótima escolha, eu sou muito feliz lá, eu acho que a gente consegue oferecer o melhor para o paciente. Claro, todo serviço tem pontos bons e ruins. Não existe residência perfeita, Não existe. Né? E a gente Carol tem que sempre bate nesse Exato. E a gente tem que saber o que é viável pra gente. Cada pessoa é única, individual, então pesar os pontos bons e ruins de cada um dos hospitais. Muito legal, abordou 2 pontos aí muito legais, que o primeiro, a Carol, a gente fez um episódio de planejamento de carreira e eles bateram muito nessa tecla do longo prazo. Agora a curto prazo, a Ariane queria um público, mas a longo, poxa, esse se encaixa mais na sua visão de futuro, e é legal ter esse tipo de pensamento, né, desde cedo. Né? E a importância de saber o que a gente quer, porque eu falei isso com os últimos acadêmicos que rodaram com a gente e com os residentes. Se você não sabe, Alice no País das Maravilhas tem essa frase, né? Pra quem não sabe onde vai, né? Qualquer caminho serve. E aí, muitas vezes, você se arrepende do caminho, de onde você está, pelo caminho que você trilhou, mas você nem escolheu esse caminho. Então, essa intencionalidade, ela é importante na construção da nossa carreira por conta disso, de ser uma carreira a longo prazo. E a gente tem que saber, pelo menos num médio prazo, o que a gente quer, o que a gente espera. De tudo, das nossas grandes áreas da vida. E eu acho que ter essa noção e ter a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram dentro de uma realidade diferente, te agregaram. E eu me reconheço aí nessa fala, Ari, porque para mim era até um preconceito fazer num ambiente particular. Eu me achava menos médica. E eu tinha uma coisa dentro de mim que era assim, quando eu conversava com outras pessoas, Matheus perguntava sempre, mas o que você quer? Eu falava, eu quero ser uma boa médica. Ele, mas o que é ser uma boa médica? E aí eu tinha minhas inspirações, aquilo dentro de mim era vago, o que é ser um bom médico. Mas era algumas coisas, eu queria que os pacientes olhassem pra mim igual eles olhavam pra aquela minha inspiração, pra minha professora. Você falando da sua mãe, eu achei muito bonito, assim, ver o quanto que ela trabalhava realizada. Então, isso perpassa por ser um bom médico. Claro que a técnica, a qualidade, mas muito dos valores humanos mesmo, muito do que você... das soft skills. E eu achava que isso era possível só no ambiente público, porque eu tinha aquele viés da faculdade. E aí, no meu caso, eu fiz uma pequena parte ali, 1 mês antes de sair o resultado, num hospital particular aqui de BH, e puf, foi o divisor de águas. Porque na época, eu ficava com medo de passar nos 2 e falava, e aí, como é que eu vou escolher? Eu passei nos 2, numa outra opção que eu queria de público, eu falei, chance 0, já escolhi onde que eu quero. Então, ter essa oportunidade, ampliem, vocês que estão ouvindo a gente, ampliem e diversifiquem, assim... não fecha a cabeça num caminho as só, experiências de vocês. Então, enquanto acadêmico, ter a experiência, eu falo isso muito com os acadêmicos que a gente recebe, ter essa experiência do hospital particular na faculdade é muito bom, porque geralmente os hospitais e escolas são públicos e deixam o acadêmico muito enviesado. E com aquele plano ali,
né? Se você amplia um pouco mais, você consegue pesar os prós e contras e tomar uma decisão mais consciente que vai ser muito bom para você ter segurança nessa construção de carreira. Pense mais no serviço que você quer, o que você... o perfil do serviço, o que você quer de ambulatório, hospital, mais nesse perfil do que se é público ou privado. Sim. O privado vai te dar algumas características que você acabou de citar, e assim, que é o acesso à propedêutica muito mais fácil, às vezes. Se você for para outras realidades, pode ser que o público e o privado tenham o mesmo acesso às mesmas propedêuticas, então não vai fazer tanta diferença, mas na nossa realidade de Belo Horizonte, os privados têm muito mais acesso, então isso é uma coisa importante, mas eu acho que a pessoa, antes de tudo, assim, o que eu quero? Uhum. Vocês acabaram de falar, assim, e é legal, assim, ver, assim, olhando como o olhar de preceptor, de quem está vendo, o residente, assim, é sempre importante para a residência, o mais importante, na verdade, é o residente. Quem faz a residência não é o preceptor, não é o serviço. São importantes, fazem parte, mas o principal é o residente. Então, a gente estava falando de exemplos, né, Carol? Assim, e aqui eu posso falar isso de cadeira, mesmo sendo mais novo da mesa, assim... Mais uma residente. Eu fui residente. Pesado, né? E aí a gente consegue ver isso, assim, vocês são exemplos disso, de que faz muita diferença você ter o propósito das coisas, entendeu? Então, assim, o propósito é o mais importante. Vocês duas, assim, mostram isso, assim. Eu tô fazendo o que eu quero, onde eu quero, né? Então, assim, o meu objetivo é esse. E vou passar pelo processo. Verdade. E a gente falou, desculpa, eu te cortei, mas é porque eu lembrei de uma coisa, assim, você tava falando de brilho no olho, do tanto que você tem essa inspiração e o tanto que a clínica médica brilhava seu olho. E quando as meninas terminaram o estágio, a gente falou com elas sobre isso, assim, o tanto que isso faz diferença e é notório. Porque algumas coisas a gente consegue despertar, nós enquanto preceptores, a gente consegue motivar, a gente consegue inspirar, a gente consegue cobrar, a gente consegue direcionar vocês. Mas outras coisas são intrínsecas mesmo, assim, o residente já tem que vir. E quando ele vem, a união disso com preceptores que estão ali também motivados para extrair o melhor de vocês, é uma união super benéfica para a formação do médico, né? E aí a gente consegue potencializar, otimizar alguma coisa que já seria boa. Com certeza. E você estudou onde mesmo? De faculdade? De Fiz faculdade. em Barbacena. Barbacena querida. Beijo! Beijo, aí todo mundo fala, né? Pra dar palestra lá, mas só que... nesse assunto que eu quero entrar. Exatamente nesse assunto. Você lembra de Barbacena? A gente foi lá, nós três fomos lá. Cidade mais fria de... É frio pra caramba. E a gente conheceu a faculdade da Ariane. Né? FUNJOB, não é isso? Isso, exatamente. Que é a Faculdade de Medicina de Barbacena. E chegando em Barbacena, sem saber, escutamos... Você vê de onde vem o propósito, as coisas não vem de berço. Falar de uma acadêmica de medicina que tinha esse destaque, né, Carol? Verdade. Mentira! Verdade. Você não lembra, não? Porque falou com você e você me contou. Foi, não, porque tem uma nossa, veio uma acadêmica e tal, ganhou prêmio e tal. Falei, é sério? Ele escondeu isso. Não conto isso pra ninguém. É isso? Aí eu perguntei, mas quem é? E tá em Belo Horizonte agora, faz residência, mesmo faz residência de maternidade, como que ela chama? Ariane. Eu falei assim, não. Só tem uma. Conheço. E ela é Rio ano passado, isso foi ano passado, né? Eu falei assim, não acredito. Aí eu falei, Ariane, de super destaque, foi homenageada na formatura. É muito legal. Não é assim, muito legal mesmo. Lá na faculdade, eles têm o hábito, todos os anos eles fazem isso, de acordo com média global. E aí, as primeiras notas, as 3 primeiras notas, assim, recebem medalha mesmo no dia da colação. Então, foi muito legal. Não esperava, assim, foi bacana. Eu era bem estudiosa na faculdade, só que eu nunca achava que estava bom. Nunca achava que era suficiente, assim. Mas foi legal. Depois, foi meio que um reconhecimento. Foi muito bom. Mas o mais legal, assim, é que ver isso, assim, ver que você sempre teve um propósito. A Ariane nunca, pelo menos a minha impressão é essa, assim, não é aquele...
Porque a média global, às vezes, ela pode te colocar você pode conquistar ela de uma maneira que não seja natural. Assim. É verdade. Você pode... Ou até, tipo assim, achar que aquilo... tem residente que chega com uma bagagem técnica muito boa, e com certeza você tem isso, mas isso se traduzia para você da melhor forma possível, porque era aliada com as soft skills e com tanto de outras características que todo mundo que senta aqui tem, assim, como característica principal, proatividade, interesse, né? Acho que esse dinamismo... Sim. Então, foi muito bom. E conta pra gente como é que é a sua rotina na residência. Bom, no R1 era um pouco diferente, que era tudo muita novidade. Eles amam a carga horária do R1. Não, delicioso. 24 investida é uma delícia. Muito bom. Mas assim, foi muito desafiador, principalmente o plantão noturno pra mim. Era... Até hoje, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa muito diurna. Então, o plantão noturno foi muito desafiador. Eu tentava... Assim, eu ficava muito tempo no hospital. Sabe, muito tempo. No início, assim, eu até falava, poxa, eu tô aprendendo, tá tudo bem. E aí, o tempo foi passando e eu continuava muito tempo no hospital. Só que isso, pra mim, eu ficava cansada, claro, mas isso não era um fardo tão grande. Eu não tinha pressa de ir embora, porque eu queria entender o que eu tava fazendo, aprender e tornar aquilo uma rotina mais dinâmica. E, aos poucos, foi realmente ficando. Eu passei... A fazer as coisas com mais rapidez, mas sem deixar passar coisas importantes, que eu acho que isso é o principal. E assim, questão de estudo no R1 não foi uma coisa tão presente para mim, sabe? De sentar e falar, vou estudar tanto. E era uma coisa que eu me cobrava muito, assim, só que eu comecei a entender que, às vezes, eu tinha outras oportunidades de estar estudando e aprendendo, não só lendo. Uhum. Às vezes, você conversar com o interconsultor, abrir, às vezes, algum artigo, alguma coisa no horário que você está no hospital, isso é uma forma de estudo também, que eu não considerava. Então, aos poucos, isso foi ficando mais fácil. A questão de atividade física também, que eu acho que é um ponto crucial, assim, na vida do interno, do residente. Às vezes é difícil, né, conciliar. É bem, assim, eu achei bem desafiador conciliar, mas às vezes eu ia, assim, 30 minutos que fosse e já me dava uma aliviada e eu tinha mais energia, pra seguir o dia, pra fazer minhas atividades, até mesmo pra aprender. E aí, eu gostava de ir cedinho, porque aí eu já chegava no hospital, eu tinha hora pra chegar, não tinha hora pra sair. Mas aí eu ia fazer minhas coisas e dava tudo certo. Agora, no R2, tem pontos muito positivos, pelo menos em algumas equipes que a gente roda, que é de não ter plantão noturno. Pra mim, isso é muito bom. E as coisas ficam mais dinâmicas também, mais fluem melhor, né? Você funciona mais rápido também, né? Exato. Então, assim, a minha rotina eu foquei muito em não dar plantões externos, inicialmente. Até mesmo para focar na residência, era o meu propósito. Eu me planejei para isso e tudo, então era basicamente isso. E eu buscava, nos tempos, assim, livres, estar com as pessoas que eu gostava. Nem sempre possível encontrar... Forma de recarregar a energia, né? Nem sempre possível encontrar todo mundo que a gente ama. E as pessoas entendem que é um momento intenso ali, que tem data para acabar, né? Exatamente. Então... Faz sentido abrir mão daquelas coisas por aquele propósito que você está vivendo. Você falou essa palavra, é uma palavra importante, que a gente acredita muito, que quando o residente tem esse propósito firme, ele consegue passar pela residência de maneira mais leve. Não incomoda tanto ficar mais tempo no hospital, né? Você viu o que você está criando, né? Uai. Gente, já é o Sementes segundo residente de vocês falando mais ou menos a mesma coisa. Tá vendo? É isso, A gente eu tô falando. É por isso que eu tô provocando ela. Eu tô provocando ela por isso. Eles ela ensinam sabe, muito bem. Ela sabe disso. É legal que a gente foi dar... Eu falei isso com você recentemente, assim, uma coisa que é parecida, Carol, assim, que é... Vocês falaram de propósito e, mais que isso, amor. Você falou de amor pelo que faz. Eu falei isso com você, né? Então, amar o que faz. Isso deixa tudo mais leve, gente. Tudo. Você vai passar por qualquer percalço, você vai fazer qualquer plano muito mais fácil amando o que você faz. Então, assim, toda a correria da residência, toda a sobrecarga, o estresse vai ficar mais leve. Primeiro, que você ama muito o que você está fazendo, e segundo, você tem um propósito. Então, eu acho que
esse é o básico. Se o residente tiver isso, eu acho que as coisas vão caminhar na residência muito mais fácil. Fica mais fácil, né? Porque tem o sentido, né? E conta pra gente, assim, se você pudesse dar uma dica pra quem tá começando. Agora que você tá no seu R2, se você pudesse voltar atrás, coisas que você fez no R1 que você acha que você fez bem, que indicaria pra todo mundo. Eu acho que a coisa mais importante é você ter um interesse genuíno pelo paciente. E, assim, um interesse genuíno não só pela doença dele, mas o todo. Para tentar deixar a internação mais leve, ter um envolvimento importante com o paciente, com a família, eu acho que é essencial. E deixa as coisas fluírem de maneira mais fácil, assim. Ter um bom relacionamento com a enfermagem, eu acho que é um ponto essencial. E assim, essa dinâmica que a gente tem com os nossos R2, o R1 com o R2, isso facilita muito as coisas. Então, peça ajuda para o seu R2, confie nele, ele vai te dar orientações que às vezes... Eu, por exemplo, eu bati murro em ponta de faca que eu dava, porque eu ficava tentando fazer umas coisas que não davam certo, assim, na rotina de burocracia... E eu continuava fazendo aquilo insistentemente. E aí, até que eu conversei com outros residentes R2 que falaram: Ariane, faz desse jeito e tenta, vê se dá certo. E aí, as coisas começaram a fluir melhor. Então, tenha com quem conversar, expor suas questões, tirar dúvidas. Eu acho que isso é essencial, assim, para ter um R1 mais leve, mais tranquilo. Quem vai entrar na residência agora tem que assistir esse episódio. Tem, verdade. Precisa assistir esse episódio. É verdade. É mesmo. Porque Tem um bom corte o R2 já passou por um caminho que você vai começar a trilhar ali. Então, ele consegue mesmo te dar alguns atalhos do bem, vamos A vida dizer assim. fica melhor no Fica. R2? Fica. Muito melhor. Muito melhor, talvez, mas fica... comparado, né? Comparado é melhor, sim. Acho que a confiança que a gente vai ganhando, os aprendizados... eu acho que a gente continua aprendendo, assim, todos os dias que eu tô na residência, eu aprendo alguma coisa nova. E isso não vai terminar nunca, né? Mas, às vezes, a gente ganha um pouco mais de segurança vendo padrões, né? Repetição de padrões, a gente vai tendo essa confiança. O R2 é a pessoa mais experiente e mais próxima do R1. Se ele soubesse disso, assim, pro R1 é isso, assim, ele é o mais... É porque é muito próximo, a realidade é muito parecida. Então são os dois residentes. Então, assim, o R1, você foi perfeito, assim, ele tem que acreditar nisso e tem que, se puder, colar no R2 mesmo. Verdade. E dentro do seu R1, assim, qual foi o maior desafio? Você falou dos plantões noturnos, e isso é muito individual. Tem gente que não sente tanto, mas tem gente que sente. No início, todo mundo sente igual, porque é muito novo. Agora, tem gente que é mais diurno, igual você falou. O que mais? Isso foi o que você mais sentiu ou teve outras coisas, assim? Trabalho final de semana, ficar longe da família? Sim, eu sempre fui muito apegada à família. Eu ia pra casa todo final de semana, basicamente. E na residência não dá, né? No Mater, pelo menos, a gente trabalha 2 finais de semana no mês. Os outros 2 até que dava pra encaixar. Eu acho que, às vezes, uma das coisas que eu tive mais dificuldade foi de... não é nem não saber alguma coisa, mas eu me frustrava de não saber algo. E assim, eu tô aqui pra aprender, sabe? Às vezes eu queria já saber alguma coisa e eu falava: Ariane, você tá aqui pra isso, calma. Eu acho que isso foi um dos pontos, assim, além dos plantões noturnos. E, bom... Os nossos plantões, porque lá na equipe o residente dá plantão 24 horas invertido. Vocês pegam 4 e vão mais ou menos 5, 6 horas do outro dia embora. Você acha que era pior? Porque você tinha que continuar o dia, né? E assim, a gente passava algumas situações inusitadas que a gente tinha que aprender a lidar ali. Foram desafiadoras, mas uma das coisas que eu acho que a gente desenvolve muito também é a comunicação. Assim, você até falou naquela nossa reunião sobre isso. É gritante o poder que a gente tem de gerar mesmo um entendimento para o paciente, de comunicar, às vezes, desfazer uma situação que não tá legal, que tá em conflito ali. Isso eu acho que isso foi um ponto marcante também. Bom, de outras situações... Tipo, o pior plantão da vida. Nossa. Você lembra? Tem um que você fala assim, nu. Tipo assim, Sempre tem, né? Um que você fala... tem. Tipo, de não dormir nada e telefone tocando Foi o tempo internista? inteiro.
Infernista, gente, é o nome deles. E que 10 eles falam. com o paciente pra CTI, e aquela doideira. Mas, no final das contas, assim, chegava em casa, sobrevivi e dia seguinte, tudo certo, bora. Cheguei em casa, dei uma choradinha. Acontecia com frequência. Chorar também é autocuidado. A gente mandou... Esse último mês, Fafá tava atacado. E aí, era muita figurinha no grupo. E as meninas estavam assim... Fizeram figurinha de todo mundo. Fez da Amandinha com ampola de Frosemir. Foi uma farra. Foi ótimo. Assim, foi muito bom. Aí, não, foi muito legal essa, mesmo. chorar também é autocuidado. Pois é. Eu vou precisar dessa figurinha. Vou mandar. Tem várias. Ai. E teve alguma, você falou de estratégia aí, de rever um pouco do que você fazia na enfermaria para otimizar tempo. Isso é uma coisa, porque às vezes a gente fica insistindo no erro. Teve alguma outra coisa que você fez no R2 que mudou, que você acha que funcionou para otimizar seu dia a dia? Sistematizar, né, o dia. Você fala muito disso, né, Carol? Saber o que você vai priorizar. Eu acho que essa realmente é uma das principais coisas. Acho que seria isso. Porque a maturidade traz isso pra vocês, né? A capacidade de identificar o que é prioridade naquele momento e não se perder num monte de coisa. A gente vê isso muito do R1, que é tanta coisa, e é natural que seja, que os meninos ficam perdidos. Eles vão e voltam, e nesse ir e voltar, você perde um tempo danado, né? Exato. Eu assim, às vezes eu fazia isso. Eu ia num andar, via um paciente, aí eu descia, via outro e subia de novo pra ver, assim. Barata toda. Exatamente. E aí você tá no andar, te pedem uma coisa, aí já te chamam pra outra. Você vê, você ainda tem 999 pacientes pra evoluir. Isso, exatamente. A gente teve um dia, quando eu tava na residência, que o Fabrício passava, era, sei lá, um dia à tarde. Era segunda à tarde nessa época, né? Era de manhã e à tarde, né? Não tinha mudado. Eu sei que eu não tinha terminado as minhas coisas do dia ainda, e ele veio, era um dia que ele veio mais tarde. Então, eu já tinha feito a segunda visita e ia discutir com ele, mas eu não tinha nem feito as evoluções do dia. E eu tava, ele te apertou? Não, coitado, ele me ajudou, na verdade. Né? Então, assim, eu fui passando pra ele e eu passava ele. Por que você tá ansiosa desse jeito? Eu falei, porque eu não consegui fazer nada. E eu não tô fazendo nada direito hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Ele, calma, respira. Calma, Lírio. Vão ter dias ruins também. E é bom, assim, acho que a gente tenta muito passar isso. Expectativas irreais, elas são igual à frustração, assim. Então, quando você cria a expectativa de que você vai fazer residência num lugar perfeito, você se frustra, mesmo no lugar sendo muito bom. Então, ter essa expectativa alinhada com a realidade, que a residência é um período puxado, que pequenas dicas que vão salvar poucos minutos vão fazer muita diferença no final das contas, porque a gente está falando aqui de otimização de tempo, de uma rotina que é exaustiva e vai ser assim durante um tempo. Então, ter essa visão, ela faz com que você passe por esse período de abdicação e de uma forma mais leve, que eu acho que vocês conseguem trazer isso com maestria, assim. E isso reflete no dia a dia, na postura, na realização de vocês. Eu acho que a gente consegue ver isso também, quando vocês estão realizadas com as escolhas que fizeram, né? Verdade. E R3, pensa em uma sub? Então, eu entrei querendo fazer endócrino, né? E assim, até o momento é uma coisa que brilha muito os meus olhos. Mas a clínica médica também brilha muito os meus olhos. Yes. Então, eu tô Tá bem aí namorando os dois. Olha, tô Gabi, pensando. escuta, Gabi. E você, Gente. Gabi? Eu vou pra clínica, né, gente? Nossa, vocês estão fazendo tão felizes. Não ganhei tem o jeito, dia, tô brincando. gente, ganhei o dia. Agora é a fase que todo mundo pergunta isso, né? De 10 conversas que eu tenho na faculdade, 9 são, e aí? O que E aí, você vai Gabi, fazer? que eu tô brincando? E eu gosto, eu falei, meu problema é que eu gosto de muita coisa. Eu gosto de médica. pediatria, eu gosto de clínica, eu só não gosto de cirurgia, não é pra mim. Mas tirando isso, gosto de muita coisa. Então a clínica engloba isso, das várias coisas que eu gosto. E agora a gente vai pro nosso quadro 72 em 24. 72 em 24. E é uma ilustração do que a gente pode fazer, principalmente na rotina do residente, para salvar alguns minutos, para salvar um tempinho que vai ser precioso. Seja para descansar, seja para ler um artigo, seja para dormir um pouquinho a mais. Você consegue dar um exemplo? A gente estava falando de um caso aqui que foi super legal, super ilustrativo, de como a tecnologia, como a inteligência artificial, no caso a Nuve, conseguiria te ajudar ou ajudar alguém que está nessa mesma situação? Eu tenho um caso até legal. A gente dá plantão, né, no pronto-socorro. Tem uma plantonista lá que ela
dá muitos plantões, ela é ótima, ela é dinâmica, ela é muito rápida. E ela digita muito, né? Ela faz muitos plantões. E aí ela lesionou a mão, alguma parte da mão, ela tava com imobilidade, assim, e ela tava usando a Nuve para fazer as evoluções, para fazer prescrição. Então, para ela foi um divisor de águas mesmo, foi muito bom. E a gente fala de 5, 10 minutos que a Nuve devolve, e isso na vida do residente não tem preço. Então, é otimização. Nesse caso, ela devolveu a funcionalidade. Funcionalidade. Nesse caso, ou era Nuve ou era além. nada. Exatamente. E aqui, eu queria mostrar pra vocês o tanto que a Nuve é rápida. Eu tô com o meu aplicativo da Nuve aberto aqui. E ele tá liberado, gente, pro residente. Então, se você é residente, Que vem aqui, criatura, e quer ter essa tecnologia na palma da sua mão, esse é o momento. Então, você vai baixar aí Nuve. E aí, aqui dentro do aplicativo, a gente tem várias funcionalidades. Você pode salvar os seus pacientes, prescrição, alguns modelos prontos. A gente estava conversando disso aqui. O tanto que isso facilita, principalmente para quem tem consultório. Ou então, para quem já tem um modelinho ali de check-up, que a gente acaba virando médico da família nossa ali, né? Então, eu já tenho salvo aqui do meu pai, da minha mãe, do Matheus. Tá aqui. E aí, eu consigo facilmente clicar e renovar aquela receita. Então, essa é uma funcionalidade que eu só renovo na ponta do dedo. E aqui, a gente consegue, por comando de voz, criar uma receita. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Você pode ir Grava num aquela aí pra paciente... gente colocar no Vou no gravar. vídeo. A gente pode ir num paciente que já existe ou criar um paciente que também é super fácil. E aí, você vem aqui, prescrição. Criar uma prescrição ou uma receita. E aí, eu vou colocar. Donarém, 75 miligramas. Tem Donarém 75? 50 ou 100. 50 miligramas. É porque eu ia falar Zoloft. Donarém, 50 miligramas. Tomar um comprimido uma vez ao dia, 60 comprimidos. E relatório. Encaminhamento ao nutricionista e atestado. Um atestado de 2 dias de duração. O CID conjuntivite. Ele consegue tirar até as pausas que a gente dá, tipo essa que eu tava pensando, ele consegue gerar os documentos. E aí, depois que gera, eu vou mostrar a tela aqui pra vocês, depois que gera o documento, eu já assinei um documento por ele hoje. Então, eu não preciso renovar a minha assinatura digital. Já tá aqui, ó, Donarém, nutrição e o atestado. Fantástico. Tudo isso na página na palma da nossa mão. Então, pensando Rápido, no hein? ambiente, por exemplo, de pronto-socorro, isso é ótimo. A gente ainda quer levar para outros lugares, assim, e a gente vai conseguir em breve. Ambiente de consultório, isso já é uma realidade, mas pensa você numa rotina ali, por exemplo, da enfermaria, fazer por comando de voz, eu acho que facilita. E aqui é uma ilustração de como que a Nuve devolve. Então, você, residente que está sem tempo, a Nuve devolve. Maravilhoso. Eu Recados finais. Recados finais. Muito Bom, obrigado, Ariane. Eu que Foi agradeço, ótimo, gente. É um foi prazer maravilhoso estar com mesmo. pessoas que a gente Muito. admira tanto. Ai, assim, Foi ótimo. A admiração é recíproca. É, sabe muito. disso. E assim, Muito dá obrigado. orgulho e é inspirador ver mesmo. Porque a gente fala com muito brilho nos olhos e quando a gente vê também de vocês, assim, você que tá no R2, que às vezes é um período que o pessoal dá uma desanimada, pensando já ou com foco no R3, na prova, e ver o mesmo entusiasmo que a gente viu na Ariane lá no R1, no primeiro mês de residência, é muito bom e nos dá certeza da sua trajetória de sucesso aí que tá sendo Lindo. trilhada. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado. Coração, Ariane. obrigada. Temos frase? Temos frase. Olha. Eu acho que isso é a cara da Fafá, residência. essa frase. inspirador. E porque tem hoje em dia, então, tem vários residentes que essa frase se encaixa. Só um minuto para um recado final. Você que tá vendo esse episódio, se inscreve no Chamorã. Ariane, inclusive, Eu você falou de quero atividade Você física. vai Você participar. vai Vai, participar. claro, óbvio, não existe certeza. opção de não Levar o participar. noivo, Com porque isso aí certeza. é intimação, isso não é convite. Isso é no dia do médico. No dia do médico, nós vamos Gente, comemorar com Fantástico, assim. um movimento mesmo. Não é só uma corrida, a corrida faz parte, mas vai ter muitas outras coisas que aos poucos nós vamos revelando para vocês. A pessoa que diz que não pode ser feito não deve interromper a pessoa que está fazendo. Então, assim, isso é um provérbio chinês. Isso vale para o residente, tá? Verdade. Então, se você não acha que não pode ser feito, pelo menos não atrapalhe. Criatura.